Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos meditar na Palavra de Deus e hoje sobre o tema Permaneça de pé. Está baseado no Salmo de número 20, versículos 7 a 9, que dizem assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Então, sobre o tema permaneça de pé. Parece que é comum todos nós cristãos desejarmos viver dias de paz, dias de tranquilidade, e de acreditarmos que esses dias felizes, eles só existem quando estamos com ausência de problemas, ausência de dificuldades. E talvez por pensarmos assim, nós nos inquietamos com muita facilidade quando passamos por alguma dificuldade, quando enfrentamos alguma luta. É muito comum o cristão se inquietar, se sentir como que num ambiente estranho, quando passa por lutas, quando passa por dificuldades. É tão grande, é tão forte esse desejo de viver dias de tranquilidade que acaba se tornando apenas um sonho, transformar a vida cristã numa tranquilidade, num verdadeiro paraíso, porque nós sabemos que essa nunca foi e nunca será a nossa realidade enquanto vivemos na nossa caminhada, em nossa peregrinação aqui na Terra. Então, talvez por isso nos inquietemos tanto. Porém, pelo tempo de caminhada, nós já deveríamos ter nos acostumado com as lutas, porque elas fazem parte da vida cristã. Elas fazem parte das dificuldades que temos de enfrentar até o dia em que atravessaremos o rio, que atravessaremos essa vida, passaremos por ela para aquela nova vida onde tudo será tranquilidade e paz, tudo será seguro, tudo será bem. Por enquanto temos de vivenciar, enfrentar os momentos bons e difíceis que passamos no nosso dia a dia. E vem uma pergunta: qual então é a atitude correta do cristão para passar e enfrentar esses dias difíceis quando eles acontecem, as lutas quando elas vêm? No texto que nós lemos, o salmista Davi fala da sua atitude, da sua postura diante de lutas e também do demasiado propósito do seu coração de não confiar em si mesmo, nas suas capacidades, naquilo que estava à sua disposição, não confiar nisto para enfrentar as lutas, sejam as capacidades naturais dele, como sua força, sua inteligência, sejam nos cavalos, nas armas de guerra, nas quais muitos confiam e confiavam, mas Davi declara aqui no texto que a sua confiança estava no Senhor. E ele tinha essa atitude de depender de Deus, se sentir pequeno, se sentir fraco diante das oposições e depender de Deus para enfrentar essas dificuldades, esses momentos de luta e assim procurar e alcançar vitória na sua vida, colocando a sua dependência em Deus, colocando sua confiança em Deus. E quando olhamos para nós e nos vemos em situação semelhante à de Davi, nessa questão de nos reconhecermos fracos, pequenos diante das lutas, nos reconhecermos incapazes de, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência ou com as coisas que estão ao nosso dispor, as armas das quais dispomos para enfrentar os desafios,
de que nada disso é suficiente o bastante e nós passamos a enxergar a nós mesmos como pequenos e fracos. Nós temos o desafio de buscar em Deus o nosso socorro. Porém, existem aqueles cristãos que acabam por fixarem demasiado o seu olhar em si mesmos, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, e isto acabar por provocar neles uma atitude de desânimo, uma atitude de desalento, uma atitude de fracasso, uma postura de fracasso. E muitas vezes o fato de estar ajoelhado, estar com a boca no pó, estar clamando a Deus, a sua posição física é mais um retrato de uma disposição de alma, em que na sua alma essa pessoa, esse cristão, está com uma atitude de derrota, está com uma atitude de quem está à beira do fracasso, à beira de cair, de ficar prostrado, porque no seu coração, na sua mente, ele diz: eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou vencer. E é interessante o texto que nós lemos, a postura de Davi, e quando fala com toda a clareza, como que dizendo: põe-te de pé, põe-te de pé. Uma atitude, não está propriamente falando a respeito da posição física de estar em pé ou ajoelhado, e sim de uma disposição de alma. Põe-te de pé, porque você está se dirigindo, você está indo à presença do Deus Todo-Poderoso, daquele que é vencedor, daquele que tem todas as capacidades para lutar e para vencer. Você não está diante de alguém que admite derrota, fracasso. Você não está diante de alguém que te chamou para fracassar. Deus, ele não se relaciona. Deus, ele não consegue falar com clareza para ser ouvido por um coração que está caído, por um coração que está derrotado, porque esse coração não consegue acreditar, não consegue confiar. Ainda que Deus lhe dê palavras de ânimo e de conforto, ele apresente a promessa de vitória, esse coração não consegue acreditar, porque só consegue fixar o seu pensamento na derrota e no aparente fracasso. Põe-te de pé é a posição, é a postura do cristão. Põe-te de pé é a posição de fé de alguém que está diante de Deus, ainda que reconhecendo-se fraco, ainda que reconhecendo-se pequeno diante das lutas, mas que está diante daquele que tudo pode, daquele que não somente pode, mas que está ao nosso lado e luta em nosso favor, daquele que tem as circunstâncias e todas as coisas tem sobre o controle das suas mãos, que tudo pode fazer, e que, na verdade, o que ele não pode ou o que ele não faz é mudar a atitude do nosso coração, porque isso compete a nós. Pôr-se de pé é uma atitude pessoal. Quantas vezes a Bíblia fala em ter bom ânimo? Bom ânimo é a atitude, é a reação diante daquilo que não é bom. É como eu me porto diante daquilo que parece não ser bom, não me fazer bem. Eu posso ter uma atitude de desânimo ou uma atitude de ânimo. Isso não depende do que eu estou passando, depende de uma escolha, de uma posição pessoal. Põe-te de pé, porque Deus é contigo. Põe-te de pé e creia e confie que Deus permite passar por dificuldades com propósitos benéficos, que Deus tem propósitos bem definidos para nos fazer bem e que as vitórias sempre vêm após um período de lutas, de dificuldades. Na verdade, é difícil aceitar ou compreender vitórias sem lutas, vitórias sem problemas. Deus é aquele que nos chama para estar junto a Ele diante dos desafios da vida que enfrentamos. E Ele sempre prometeu e sempre garantiu de que ao lado dele nós conquistamos as vitórias segundo a sua boa vontade para a nossa vida. Nós não podemos impedir
que as lutas vêm, mas a postura que temos diante dessas lutas cabe a nós. Derrota não é coisa de cristão. Posição de derrota, postura de derrota não é coisa de cristão. Nós fomos chamados para sermos vencedores. Nós fomos transformados, posicionados como vencedores. E assim Deus quer nos manter. Põe-te de pé, permaneça de pé, porque Deus é contigo para tudo, em todo tempo, para todas as horas, porque fiel é aquele que nos chamou. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Senhor, te louvamos pelo teu grande amor e cuidado sobre nossas vidas e pedimos, abençoa-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, com uma posição de pé, fortalece-nos com a posição de quem confia e deposita essa confiança totalmente em Ti, na certeza da vitória, segundo a Tua boa vontade para nós, para nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.